bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Antes de continuar o nosso estudo da carta de Efésios, vamos examinar uma nova palavra da Bíblia. A palavra hoje é perdão. Eu acredito que a doutrina do perdão, de acordo com o que a Bíblia diz, não é bem compreendida. O mal-entendido vem de não saber distinguir entre dois tipos de perdão: o perdão de Deus e o perdão humano. O perdão humano nunca pode fazer o que somente o perdão de Deus pode. O perdão humano não pode apagar a culpa do ofensor. Se eu ofendi você, você pode me perdoar, mas não pode apagar a minha culpa de qualquer coisa que eu fiz contra você. Você não pode apagar isso. Por outro lado, o perdão divino elimina por completo o juízo e o castigo da pessoa culpada e limpa completamente a causa da ofensa. O homem nunca pode fazer isso, só Deus pode. No Antigo Testamento, o perdão estava associado com o sacrifício oferecido pelo pecador. Vemos isso em Levítico, capítulo 4, versículos 20 e 26. No entanto, os sacrifícios do Antigo Testamento eram temporários e serviram somente até Deus oferecer seu Filho Jesus para morrer como único e perfeito sacrifício pelo pecado. A base do perdão divino pelo pecado do homem é o sacrifício vicário de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Existe um perdão único e maravilhoso que só podemos ter em Cristo Jesus. Deixe-me enfatizar isso. Tenha sempre em mente a diferença entre o perdão humano e o perdão divino. O perdão humano tem um limite, mas o perdão divino tira por completo toda a culpa, toda a pena. Faz um trabalho completo, apaga completamente qualquer ofensa cometida contra Deus. Nós não podemos fazer isso, só Deus pode. Como ele pode fazer isso? Bom, através da morte sacrificial de Jesus Cristo. Em Romanos capítulo 3, versículo 25, lemos: ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Como Deus pode perdoar os nossos pecados? E não somente perdoar, mas também pode remover completamente toda a ofensa de que somos culpados? Ele pode fazer isso sim, porque Jesus morreu na cruz e pagou por esses pecados. O perdão é algo realmente maravilhoso. Efésios 1:7 diz: nele temos a redenção. É maravilhoso saber que Deus perdoou e limpou toda a ofensa da qual você é responsável diante dele. Por favor, agora abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 4. Vamos continuar o nosso estudo, começando com o versículo 4. Mas antes, vamos buscar o Senhor em oração. Mais uma vez, Senhor, te agradecemos por tua santa palavra. Agradecemos, Senhor, porque podemos desfrutar do privilégio de compartilhar a tua palavra, de pregá-la e ensiná-la. Agradecemos pelas estações de rádio que transmitem o Evangelho e que nos permitem compartilhar a tua verdade com os outros. Que a tua santa palavra possa abençoar, edificar e fortalecer aqueles que nos escutam agora. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração. E, Senhor, se alguém não te conhece, que essa pessoa possa vir a te conhecer e aceitar a Cristo Jesus em seu coração. Pai, esteja com aqueles que estão enfermos, que não podem sair de casa ou que estão no hospital. Que a tua misericórdia esteja com eles hoje e faça com que esse ministério seja uma bênção e uma força para eles. Oramos por aqueles que estão na prisão, pelos homens e mulheres. Deus, abençoa-os. Fale aos seus corações hoje. Sabemos que eles estão ali por terem cometido crimes, mas são pessoas que o Senhor ama e nós amamos e oramos pela salvação deles. Te agradecemos, Senhor, também pelos jovens que nos escutam, que eles possam andar conforme a tua verdade. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Efésios, capítulo 4, vamos ler o início do capítulo. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito
pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Eu li os 6 primeiros versículos. No programa anterior, nós estudamos os 3 primeiros versículos. Agora continuaremos com o versículo 4. Aqui, Paulo diz que há um só corpo. Isso se refere à unidade da igreja, que é o corpo de Cristo, composto por todos os crentes verdadeiros. Agora, não estou deixando de fora a igreja local. Eu pertenço a uma igreja local. Esta carta foi escrita a uma igreja local situada em Éfeso. A igreja é composta por pessoas salvas, nascidas de novo, que se reúnem para ter comunhão, para o ensino da palavra de Deus e que se esforçam para ganhar almas. Eu creio na igreja local, mas não esqueçam que todos os cristãos são membros da igreja de Cristo. Essa igreja nasceu no dia de Pentecostes e assim se cumpriu a oração do Senhor em João 17, 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Esta oração do Senhor Jesus em João 17, 21 não se refere à unidade ecumênica. Por favor, observe o conteúdo dessa oração, preste atenção. Existem 2 tipos diferentes de pessoas. Ele fala aqui, eles, para um mundo que não crê. Portanto, não pode haver unidade entre crentes e não crentes. Em uma igreja, uma denominação ou em um movimento ecumênico, podem ter pessoas incrédulas. Tanto crentes como não crentes podem fazer parte de qualquer igreja, de qualquer denominação. Mas ele não está falando sobre isso. O Senhor está se referindo aos seus, os crentes, os salvos. Aqui, ele está orando pela unidade entre os verdadeiros filhos de Deus. E sobre esta unidade é que Paulo está falando quando se refere ao corpo. É a unidade que já foi criada, como vimos anteriormente. Há um só corpo. Existem muitas denominações, mas um só corpo. Há muitas igrejas, mas só um corpo. Muitas formas de administração, mas existe só um corpo. Há muitos dons, mas apenas um corpo. Há um só corpo, uma igreja verdadeira. Os membros deste corpo podem ser diferentes na cor, nacionalidade, habilidades, nos pensamentos, na sua perspectiva de vida, mas todos eles foram batizados através da fé em Jesus Cristo e pelo poder do Espírito Santo, formando um só corpo. 1 Coríntios 12, 13 diz, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Romanos 12, 5 diz, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Irmão, nós somos este corpo, você e eu, e outros crentes verdadeiros em Cristo, somos este corpo. Portanto, nossa vida deve ser vivida à luz da nossa relação vital com Deus e também com os outros cristãos, para lembrar ao mundo, o mundo incrédulo, pelo qual o Senhor Jesus orou em João 17, 21, para que o mundo creia. Este mundo está nos observando. Os olhos do mundo estão sobre a igreja. Os olhos do mundo estão sobre cada um de nós, cada cristão. Há somente um corpo, lembre-se. Como podemos ver, há uma unidade, há um só Espírito. Creio que Paulo está se referindo aqui ao Espírito Santo. A unidade, o trabalho do Espírito é chamado de unidade do Espírito. Versículo 3. Procurando guardar a unidade do Espírito. Através da obra do Espírito Santo, um pecador nasce de novo e é adicionado ao corpo. Portanto, vemos que um membro guiado pelo Espírito Santo guarda a unidade. Fomos salvos pelo poder do Espírito. Se o homem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Tito 3,5 diz, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Como você pode ver, o Espírito Santo tem um papel muito importante em nossa salvação. Deus é o nosso Salvador, Cristo é o nosso Salvador e o Espírito Santo teve parte em nossa salvação. Agora devemos saber que existem outros espíritos. Existem muitos espíritos no mundo que lutam pelo domínio do cristão e precisamos estar conscientes desses espíritos.
João disse em sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 1: Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Querido amigo, somente o Espírito Santo é o poder ativador do corpo de Cristo. Portanto, um pecado contra o corpo é um pecado contra o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes para formar este corpo, os discípulos estavam todos reunidos. Atos capítulo 2, versículo 1. Essa é a unidade do Espírito. Se no dia de Pentecostes os crentes estavam todos reunidos e o Espírito Santo os uniu em um só corpo, então nós também devemos estar todos unidos. Agora haverá diferentes opiniões, diferentes denominações, diferentes nacionalidades. Pessoas vêm de todas as partes do mundo e é difícil mudar os costumes, é difícil mudar a cultura, eu sei disso. Mas apesar de tudo isso, deve haver unidade entre todos os crentes e ela deve ser guardada todos os dias da nossa vida. E isso só pode ser feito pelo Espírito Santo em nós. Se sabemos que o Espírito Santo nos levou a Cristo, então devemos permitir que Ele nos controle para que possamos viver em harmonia uns com os outros. Depois Paulo diz que há uma só esperança. Você observou isso, a palavra esperança, em Efésios capítulo 1, versículo 18? Aqui Paulo chama de a esperança da sua vocação. Eu já mencionei que o chamado do crente é elevado, é santo e celestial. A esperança deste chamado é a nossa glorificação final, quando o Senhor vier e nos transformar, e seremos como Ele, e estaremos para sempre com Ele. Os cristãos têm uma rica herança na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, ainda que jamais desfrutemos plenamente de nossa herança até que Cristo retorne, temos com toda certeza o penhor do Espírito Santo, a promessa, a garantia do Espírito Santo para fortalecer a nossa esperança. Ele mantém viva essa esperança. Não encontraremos outra esperança como esta em todo o mundo, e é esta esperança que todos os cristãos compartilham. Pense nisso. Milhões de pessoas com esta esperança. E isso em si mesmo é um vínculo da unidade. Um só corpo, um só espírito, uma só esperança. Que poderoso incentivo para guardar a unidade do espírito. Amigo, qual é a sua esperança hoje? Bem, alguns esperam ter dinheiro, outros serem curados de uma doença. Alguns esperam ter uma casa nova, outros um carro novo. Onde está a sua esperança? A sua esperança está no lugar certo? Você tem certeza disso? Está colocada na pessoa certa? Tito 2, versículo 13 diz: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo. Cristo é a nossa esperança. Quando compartilhamos uma esperança em comum, ela nos une. Você não tem uma esperança cristã para uma coisa e outra esperança para outra. O que eu quero é cumprir a vontade de Deus na minha vida. Amigo, se é isso que você deseja para você também, então temos algo em comum, e isso então irá nos unir. Depois Paulo escreve que há um só Senhor. O único Senhor em quem eu acredito é no Filho eterno de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Judas fala dos homens ímpios que negam o Senhor, versículo 4. O crente não nega a Cristo, ele tem Cristo. Anda em obediência à vontade do Senhor. Cristo é o nosso Salvador, querido amigo, e mais do que isso, Ele é o nosso Senhor, não apenas Jesus. Eu escuto muito sobre o povo de Jesus e o caminho de Jesus. Eu vou dar valor ao nome Jesus. Mateus 1:21 diz: e dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus era o seu nome humano e eu quero ouvir o título completo e os nomes de Cristo colocados juntos. Ele é o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. É neste reconhecimento do seu senhorio que devemos preservar, guardar a unidade do Espírito. Se cada um de nós, cristãos, individualmente reconhece Jesus Cristo como soberano e Senhor, então não haverá divisão na igreja, não haverá confusão entre nós, não haverá brigas. Em 1 Coríntios 12:5, Paulo diz: há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de dons, mas um único doador. Há muitas maneiras de exercitar e administrar esses dons, mas somente um soberano que reina sobre tudo. Não fazemos as coisas da mesma maneira. Conheço alguns ministros, pregadores e professores que têm um programa na rádio que realmente aprecio. Eles também estão propagando a palavra de Deus através do rádio.
Eles não fazem da mesma maneira que eu faço, mas eu respeito o seu dom e a forma como eles fazem. Cada um tem o seu dom, mas estamos ensinando a palavra de Deus e isso nos une. Preserva a nossa unidade. Nossos métodos são diferentes, mas temos um só Senhor e isso nos une. Isso nos torna um só em Cristo. Em certa ocasião, o Senhor falou estas palavras importantes e, por favor, não se esqueça delas, porque elas são muito importantes. Ele disse em Mateus capítulo 7, versículos 21 a 23. Preste atenção. Nem todo o que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Que declaração importante dos lábios do nosso Senhor Jesus. Que tremenda declaração profética. Pense sobre isso. Naquele dia muitos dirão, Senhor, Senhor, não expulsamos demônios em teu nome, não profetizamos em teu nome, não fizemos muitos milagres em teu nome. Eles o chamam de Senhor, mas Cristo lhes dirá, nunca os conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Uma coisa é chamar Jesus de Senhor, e outra é reconhecer seu senhorio, o seu direito de dirigir cada detalhe de nossas vidas. Amigo, o dia do juízo trará à tona coisas inusitadas. Hoje existem pessoas que professam o senhorio de Cristo, mas não o praticam. Isso é porque eles não estão sujeitos a ele. Não devemos apenas falar ou cantar o seu senhorio, mas também devemos praticá-lo. Quantas vezes você e eu cantamos esse hino? Onde tu queres, irei, Senhor. Mas logo depois, vamos para onde nós queremos ir. Fazemos o que nós queremos. Falamos o que vem à nossa mente, sem sequer pensar duas vezes. E às vezes as nossas palavras não honram o Senhor. Virá o dia de ajuste de contas, e creio que para algumas pessoas será um dia muito triste. Naquele dia, toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2:11. Haverá um outro dia também quando aqueles que não são salvos estarão diante do grande trono branco e não terão a oportunidade de reconhecer seu senhorio. Eles serão condenados para sempre. Não haverá alegria ou recompensa para o cristão que apenas fala, mas não reconhece o direito de Cristo para dirigir sua vida ou seu coração. Como você pode ver, é fácil falar sobre o senhorio de Cristo, mas Cristo é o Senhor da sua vida realmente? Isto é, Ele está me dizendo o que fazer e eu estou ouvindo e obedecendo o que Ele diz? O senhorio de Cristo é muito importante em nossas vidas. Agora, temos aqui uma só fé. E o que é fé? Bem, é o único sistema da verdade. Judas 3 diz, pela fé que uma vez foi dada aos santos. Podemos ter uma atitude correta de fé, mas ter a fé colocada no objeto errado. Você já ouviu alguém dizer, olha, não importa o que você crê, desde que você seja sincero? Amigo, você pode ser sincero, mas estar sinceramente errado. Realmente importa o que você crê. O objeto de nossa fé é importante. Por exemplo, a Bíblia diz em Atos 16:31, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Você pode crer em qualquer outro que não seja o Senhor Jesus Cristo, mas isso não o salvará. Você pode acreditar em uma igreja, mas ela não o salvará. Portanto, a fé aqui é todo o sistema da verdade cristã e ensinada como nós encontramos na palavra de Deus. Sim, é importante o que nós cremos. Cristo deve ser o objeto de nossa fé. Paulo testemunhou que ele pregava a fé em Gálatas 1:23. Isso significa que ele pregou todo o sistema da verdade cristã, todo o plano de Deus. Alguma vez você já ouviu alguém se referindo a um cristão ou um descrente dizendo ele é de outra religião ou ela tem uma fé diferente? Nunca use essa expressão, meu amigo. Há uma só fé. É a fé que foi entregue aos santos. Judas capítulo 3. Qualquer outra coisa é uma religião. Existem muitas religiões do mundo, mas uma só fé. Paulo disse que há uma só fé, e essa era a fé que ele pregava. A fé cristã tem a palavra de Deus como seu modelo, seu guia e sua base doutrinária.
Ela reconhece apenas um caminho para Deus, que é através de Cristo Jesus. Quando alguém abraça a fé, torna-se imediatamente parte do corpo, e assim torna-se um fator que contribui para manter a unidade do Espírito. Agora, deixe-me fazer uma pergunta antes de fechar o programa. O que você conhece sobre a única esperança? Você pode aprender sobre isso de um ponto de vista doutrinal, mas Cristo é a sua esperança? Você está esperando por sua vinda? Cristo é o seu Salvador e Senhor? Você entregou a sua vida a Ele? Você está lhe obedecendo? Você reconhece as suas ordens? O que você sabe sobre a fé? A Bíblia é o seu guia? É o seu mapa? É a sua bússola? Sim, a palavra de Deus é clara. Há um só Senhor, uma só esperança, um só corpo e uma só fé. Muito bem, em nosso próximo programa vamos estudar sobre o batismo, em Efésios 4, versículo 5. Que Deus o abençoe e obrigado por ouvir o programa de hoje. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.